Abra sua Bíblia em João capítulo 5, vamos ver do versículo 1 ao 9, vamos ver de pé mesmo, depois nós sentaremos, tá bem? João capítulo 5, 1 a 9, eu vou começar lendo aqui e eu vou escolher alguns versículos para vocês lerem comigo. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Todos juntos o versículo 4. Porquanto um anjo descia ao tanque, agitava a água. Primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Todos os 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Amém por sua palavra. Vamos orar ainda em pé. Pai, em nome de Jesus, entregamos agora esse momento, quando estaremos ouvindo, entendendo um pouco da Tua palavra nessa noite, que o Senhor nos ajude, dê clareza de entendimento, sabedoria, direção do Senhor. Santo Espírito de Deus, age a nossa vida de uma forma especial, sobrenatural, para que tenhamos, ó Deus, o entendimento da Tua palavra no dia de hoje. Assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Muito bem, vamos recordar um pouquinho essa história rápida, uma história muito conhecida. Jesus então sobe a Jerusalém, estava nesse caminho para ir em direção de uma das grandes festas que geralmente o povo judeu celebrava. No caminho de Jerusalém passa por um lugar chamado Betesda, como nós vimos aqui. E nesse local, era um local onde havia muitas pessoas enfermas, coxos, cegos, surdos, paralíticos. E interessante que Jesus, ao aparecer, vai justamente ao encontro de uma pessoa extremamente crítica. Talvez a pessoa que tivesse a enfermidade, vamos dizer assim, mais grave. Apesar que todo mundo que é doente, a gente entende que é grave. Mas talvez aquele ali, talvez pelo tempo, porque esse paralítico estava ali há 38 anos. Não é um dia, não é 2 dias, são 38 anos naquele local, com o mesmo sofrimento, 38 anos ali com a mesma dor, 38 anos com a mesma enfermidade. Veja que os médicos e a medicina ali já não davam mais esperança para ele. E parece que ele mesmo também já tinha perdido a fé por um milagre que pudesse acontecer na vida dele. Por isso que essa história relatada aqui nesse texto me chama a atenção. Porque, meus irmãos, nós também podemos estar nessas mesmas condições. Ou seja, apesar de estar sendo doloroso no nosso passado, apesar das nossas circunstâncias, apesar de uma situação difícil que nós podemos estar, a gente pode ter com certeza no coração que Jesus sempre vai nos trazer esperança, amém? Ou seja, com Jesus sempre temos esperança. Podia ser melhor, esse glória a Deus, né? Estou meio sem voz aqui, vocês vão ter que falar mais alto do que eu aqui, né? Com Jesus sempre temos que ter esperança, amém? Glória a Deus. Veja, e deixa-me lembrar que hoje há esperança para a sua vida também. Há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, há esperança para a sua saúde. Com Jesus sempre nós temos esperança. Por isso eu quero compartilhar esse tema com a igreja hoje, olha, onde os milagres começam. Quantos necessitam de um milagre da parte de Deus? Eu também necessito. Tenho uma boa notícia para você. Hoje é a quarta dos milagres. Você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Hoje é o dia que Deus pode determinar. Hoje o teu milagre chega, é o dia que o seu milagre começa a tomar forma. Posso ouvir amém?
Creia nisso. E quando esperamos por um milagre, talvez te surpreenda alguma coisa, mas a gente geralmente pensa assim: Deus, mude meus pais. Deus, mude minha esposa. Deus, mude minha família. Deus, mude minhas circunstâncias. Porém, meus irmãos, muitas vezes o milagre começa quando Deus começa a mudar a minha vida, a sua vida. Ou seja, o milagre começa quando Deus começa a mudar a minha e a sua vida. E esse é o primeiro obstáculo para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, receber os milagres de Deus, a minha própria vida. Porque nós adoramos a ideia, veja bem, de que Deus pode mudar uma situação, não é verdade? É o que a gente ora. A gente adora a ideia que Deus pode mudar uma circunstância, que Deus pode mudar uma condição atual que nós estamos vivendo. Nós adoramos a ideia de crer que Deus pode fazer milagre, e realmente Ele pode fazer milagre. Mas, porém, nós odiamos a ideia, para que Deus faça o milagre, primeiro, odiamos a ideia que Ele precisa primeiro nos mudar a nós mesmos. E aí que é o problema. Amamos a ideia que Deus mude as circunstâncias, amamos a ideia que Deus mude a minha esposa, que mude meu marido, que mude meus filhos, que mude minha família, mas não gostamos da ideia que para que isto aconteça, para que o milagre aconteça de Deus, Deus primeiro tem que mudar a minha vida. Porque muitas vezes Deus tem que te mudar para que você possa receber o milagre dEle, a promessa dEle, a bênção dEle. E não somente receber, mas também reter essa promessa, essa bênção e milagre na sua vida. Por isso que eu estou convencido que os maiores milagres de Deus não estão no exterior, mas sim estão no nosso interior. O maior milagre que podemos receber da parte de Deus, meus irmãos, é que Deus mude o nosso coração. Esse é o maior milagre. Vou te dar um exemplo aqui. Quantos necessitam, por exemplo, de um milagre financeiro? Quem quer dinheiro? Pronto, acabou. Todo mundo quer. Não é verdade? Muitos querem que Deus faça um milagre financeiro, que dê uma porta de trabalho, por exemplo. De repente você está desempregado aqui, de repente você está passando uma situação difícil na sua empresa. Ok? Porém, muitas vezes, o primeiro milagre que Deus tem que fazer é acabar com a sua preguiça. Não é verdade? Porque, veja bem, Deus pode te dar um trabalho. Mas se você for um preguiçoso, o que acontece é que você no seu trabalho não vai ter sucesso. Você não vai permanecer, não vai durar nele. Não tem jeito. Então, o milagre começa primeiro no seu coração. Vai precisar haver uma transformação. Há muitos falam o seguinte: Deus, eu quero um milagre no meu casamento. Então agora, Senhor, mude a minha esposa. Ou, Senhor, mude-me de esposa. Não, aí não, né? Mude a minha esposa. Mas o que acontece? Muitas vezes o milagre não está em Deus mudar a sua esposa, mas sim Deus, o milagre está em Deus mudar a sua vida. Olha como é diferente. Quando a gente começa a entender isso, muda o foco, muda o entendimento. E é o mais provável é que Deus muda você, e quando Ele muda você, Ele também vai mudar a sua esposa. Deus muda seu casamento? Sim. Deus muda a sua família? Sim. Deus muda a sua casa? Sim. Mas muitas vezes o milagre precisa começar no nosso coração. Diga aí, no meu coração precisa haver mudança. Precisa haver mudança, vamos lá, sem medo. No meu coração precisa haver mudança. Porque olha o que acontece. De repente a esposa está orando para que Deus mude seu esposo. O esposo está orando para que Deus mude a sua esposa. Mas na verdade ninguém quer mudar. E se você muda, tudo muda. Mas se você não muda, o que acontece? Nada vai mudar. Então, o milagre começa em você. Nós queremos uma esposa nova, mas não estamos dispostos a deixar de ser egoístas, não estamos dispostos a deixar nosso orgulho de sermos generosos. Nós queremos um esposo novo, porém não estamos dispostos a perdoar, a respeitar, a ajudar. Há pessoas que dizem assim: eu quero que Deus cure a minha enfermidade. Talvez é a sua situação hoje. Porém, continua seguindo, tomando o que toma, comendo o que come e não se cuida com nada. Há problemas que Deus pode curar hoje. Porém, se nós conseguirmos sendo as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, você continua doente amanhã. Então, o verdadeiro milagre começa em nós mesmos, mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes. Porque senão a gente vai viver uma vida dependendo dos milagres. Eu necessito de um milagre hoje, amanhã eu preciso de outro milagre, depois de amanhã eu preciso de outro milagre. Enquanto Deus não mudar o seu coração, vai ser assim.
Os milagres que Deus quer fazer, meus irmãos, na nossa vida, são primeiro, então, dentro de nós. Dá para entender, amém? Porque quando chega a bênção, quando chega esse milagre na sua mão, você então receba no nome de Jesus, você sinta assim a presença de Deus na sua vida, recebeu o milagre, mas mais do que isso, você retém esse milagre na sua vida. Então os milagres que Deus quer fazer em sua vida não são milagres temporários, não são vitórias temporárias, mas são milagres totais, são vitória total em nome de Jesus. Posso ouvir o amém aí? Glória a Deus. Só um minutinho aqui que a minha voz está indo já. Então, meus irmãos, nós temos que crer que Deus tem para nós vitórias totais. Você crê nisso? Diga amém. Deus tem para nós bênçãos totais, milagres totais para a nossa vida. Agora, o problema desse homem do texto, veja que interessante, estava há 38 anos enfermo, e a sua enfermidade agora, além de ser física, ela também entrou agora na sua mente. Ou seja, esse homem não estava derrubado por fora, mas também estava derrotado por dentro. Lamentavelmente, havia adotado uma mentalidade de vítima, de derrota, de fracasso. É isso que esse homem tinha. E veja que interessante, porque Jesus se apresenta ao homem, nós vimos no texto, e fala o seguinte: filho, você quer ser curado? E veja, se fosse a minha situação, se fosse a sua, talvez nós rapidamente responderíamos algo muito óbvio, muito simples, uma resposta natural e lógica. Sim, quero ser curado. Estou há 38 anos assim, estou cansado da doença, estou cansado de dor, quero ser curado. Acredito que todos nós responderíamos dessa forma. Porém, esse homem não respondeu assim. Ele responde, depois de 38 anos de enfermidade, de fracasso, de derrotas, sabe o que acontece? A fé dele já estava condicionada a isso. Ou seja, as atitudes dele haviam sido condicionadas, sua forma de pensar começou a ficar condicionada, e ele então começou a não se atrever a crer mais no milagre de Deus. Ele custava crer que Deus poderia curá-lo. E muitas vezes, meus irmãos, podemos, fruto do nosso passado, fruto das nossas lutas, fracasso ou derrotas, chegar a pensar que não há mais esperança em nossas vidas. É um erro danado disso, e podemos às vezes condicionar a nossa fé. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida, que teu passado não determina teu futuro, glória a Deus. Amém? Apesar de às vezes você ter tido um passado difícil, um passado duro, um passado adverso, eu quero dizer
Então Deus tem uma bênção para o Hamilton. Nossa, só a frente que quiser receber bênção aqui. Olha de novo. Deus tem uma bênção para o Hamilton. Aí, meu irmão, eu declaro nessa noite que essa casa é uma casa, um tanque de Betesda. Glória a Deus, pessoas entrarão enfermas e sairão curadas. Entrará o pobre, sairá próspero. O fraco sairá fortalecido. O desanimado sairá animado. Entrará atribulado, sairá com paz. Entrará sem fé, com dúvida, temor, medos. Sairão cheios da fé em nome de Jesus. Esse é o tanque de Betesda, a casa da graça. E aqui é o lugar do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você sairá diferente em nome de Jesus, animado, cheio da fé, cheio do ânimo, cheio da paz. E se você crê, aplauda o Senhor. Eu creio nisso. De repente, meu irmão, é o seu primeiro dia aqui. De repente, você está 38 anos aqui esperando como esse homem estava. Mas veja, não importa, quando você tem Jesus no coração, você é o candidato certo para o milagre de Deus. Agora olha o versículo 7. Então o enfermo responde agora, né? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Como que termina lá? Desce outro antes de mim. Então esse homem teria toda a intenção de entrar no tanque, desejava até entrar, orava para entrar, mas na verdade ele sempre teve uma desculpa para não entrar. Muitas vezes, meus irmãos, o milagre vai começar quando as suas desculpas terminarem. Muitas vezes teu milagre começa quando sua desculpa termina. A única coisa que está atrapalhando, a única coisa que está impedindo que recebemos o milagre é uma desculpa. Me desculpe, mas é uma desculpa. Então nós devemos aprender a tomar certas responsabilidades. Deus nunca vai abençoar uma área onde você seja irresponsável. Não dá. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, preciso de um milagre. Necessito que o Senhor me ajude a pagar minhas dívidas. Estou com dificuldades financeiras. Beleza, sem problema. Deus pode ajudar a pagar suas dívidas? Sim. Porém, você tem que começar a ser responsável para você não gastar mais do que você ganha. Porque se Deus pode te ajudar a pagar suas dívidas, mas se você não mudar, se você não toma uma responsabilidade e continua gastando mais do que ganha, você vai continuar ficando endividado. Então, assim, antes de você pedir para que Deus pague suas dívidas, peça a Deus que o ajude a ser um bom administrador. É diferente. Senhor, ajude-me a ser responsável com as minhas finanças, a administrar bem os recursos, para que quando o Senhor me abençoar, quando eu prosperar, não volte a ser endividado novamente. Muda o jeito. Dá para entender, amém ou não? Então, quando você toma a responsabilidade, você entende que a bênção não depende, na verdade, do que os outros fazem por você. Porque aquele homem dizia: ninguém me ajuda. Ninguém me ajudou, ninguém colaborou comigo, pobre de mim. E muitas vezes podemos chegar a ter uma mentalidade de vítima, de derrota, de fracasso. E meus irmãos, na vida, a gente só pode ser duas coisas: ou você é vítima, ou você é um vencedor. Mas os dois você não pode ser. Essa que é a verdade. E eu creio aqui que eu estou pregando para uma igreja de vencedores em nome de Jesus. Então vou te dar um conselho: afaste das pessoas que gostam de fazer-se de vítimas. Conhece? Afaste. Afaste das pessoas que gostam de fazer drama, os dramalhões. Tudo é problema, tudo é drama. Afaste das pessoas que tudo faz uma novela, porque daqui a pouco você vai fazer parte dessa novela também para ela. Junte-se com as pessoas do bem, que tem o mesmo espírito que você tem, um espírito de conquista, um espírito de vencedor. Jesus podia curar os enfermos, podia curar o paralítico, sim, mas você leu a história, Jesus não carregou o paralítico para dentro da água. Então veja, presta atenção como os milagres começam. Primeiro, os milagres começam no coração. Diga aí, o milagre começa no coração. Temos que mudar. Segundo, começa quando terminam as desculpas. Diz, quando terminam o que? As desculpas. E terceiro, os milagres começam com pequenos passos de fé. Diga aí, passos de fé. Veja que Jesus pediu ao paralítico que fosse
ele não pediu ao paralítico que ele fosse perfeito, mas pediu ao paralítico que creia nele. E Jesus não está pedindo agora para você que você seja perfeito, que as coisas tudo sejam perfeitas para que os milagres aconteçam. Mas se você quer receber o milagre da parte de Deus, você precisa crer que Ele é poderoso para realizar o milagre. A Bíblia diz que quem crer verá a glória de Deus. A Bíblia diz que para todo aquele que crê, tudo é possível. Então, se você quer receber um milagre, você tem que crer, não tem jeito. Agora, olha que interessante, porque o texto bíblico que nós lemos dá algumas pistas muito interessantes aqui. Porque Jesus disse para o paralítico, levanta-te. Está lá no versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. 3 coisas Jesus disse para ele. Primeiro disse o quê? Levanta-te. Depois, toma a tua cama. Depois, ande. Veja que no versículo 9 diz assim, ó, logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Agora o momento chave que eu quero trazer aqui para você. Então Jesus disse àquele homem quando se esteve com ele, quer ser curado? Você tem que fazer o seguinte, eu não posso te carregar, você vai ter que se levantar. Isso que Jesus disse. E aqui tem um princípio. Jesus nunca vai fazer algo que você pode fazer. Vou repetir. Jesus nunca vai fazer algo que você pode fazer. Então, Jesus não vai fazer algo que ele sabia que aquele paralítico podia fazer. E ele não vai fazer algo na sua vida que ele sabe que você pode fazer. Agora, Jesus, quando disse, levanta-te, no instante que ele disse, o paralítico recebeu a cura. Agora sim você tem que dar uma glória a Deus. Foi naquele instante. Então o homem depois tomou sua cama e andou. Agora o que significa isso? Que quando Jesus disse para o homem se levantar, ele imediatamente se levantou saudável e se colocou de pé. Glória a Deus. Porque acontece? Nos instantes seguintes, quando ele fala, logo aquele homem ficou são, aquele homem, quando tem essa expressão, aquele homem já estava de pé ao lado de Jesus. O milagre já tinha acontecido. Aí Jesus falou assim, agora toma a tua cama e vai. Que significa que aquele homem parou para ouvir Jesus. Ele entendeu o comando de Jesus. Dá para entender ou não? Meus irmãos, a única coisa que nós necessitamos para receber um milagre é pararmos sobre as promessas que o Senhor tem na tua palavra, na sua palavra, para nossas vidas, que Ele tem nos dado. E a palavra de Deus diz nessa noite, olha, levanta-te, 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 diga aí, levanta-te. Que instante esse homem ficou saudável? No instante que ele parou, e ouviu a palavra de Deus, o comando de Deus. Por isso que Jesus falou assim, agora, por isso que o texto fala, você já está são, pega a sua cama e anda. E eu te peço, meu irmão, que você saia dessa noite aqui com esta fé. De repente, a vida e as circunstâncias, às vezes, nos golpeiam. E a gente se sente, às vezes, derrubado por fora, se sente, às vezes, derrotado por dentro. Mas nós temos que fazer algo em fé, ou seja, nos levantar, tomar a nossa cama e andar, e partir. Não estou dizendo isso de uma maneira metafórica, nem espiritual, estou dizendo que você se levante, eu estou dizendo, se levante mediante uma palavra que Deus tem para a sua vida. Então deixe de estar derrotado, deixe de desculpas, deixe de culpar demais, deixe de apontar para os outros. O milagre começa em você, começa agora e começa aqui no nome de Jesus. É nesse local que começa o milagre. Quando você declara que apesar das minhas derrotas, apesar dos meus fracassos, apesar das minhas provas, eu vou me levantar e vou me colocar ao lado de Jesus. Eu sei bem quem está do meu lado. Você sabe quem está do seu lado? É o Senhor Jesus Cristo, Ele está ao seu lado, meu irmão. Confie. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? 38 anos esse homem estava enfermo. Os médicos da medicina não davam esperança. Ele mesmo havia perdido totalmente a sua fé.
sua condição, seu passado, sua situação o haviam golpeado muito, ele estava realmente abatido. Mas um dia Jesus ele se encontrou com Jesus, e isso mudou a história deste homem. Um dia ele encontrou Jesus, e isso mudou a vida dele completamente. E apesar de todos os anos de tristeza, apesar de todos os anos de amargura, Jesus disse: levanta, homem, levanta, eu vou te dar uma nova oportunidade. Apesar do seu passado, eu tenho um futuro novo para você. E esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Deus tem futuros novos para a nossa vida em nome de Jesus. Não importa quantos anos você está na mesma condição, quantos anos a sua luta está sendo levada, não importa quantos anos você está passando pela mesma situação, não importa quantos anos você tem levado uma enfermidade, ou até um vício, ou com problemas no seu casamento, ou com problemas na sua família, mas se você crer, se somente crer, você não precisa ser perfeito, só precisa crer, e quem crer verá a glória de Deus. Creia em Jesus Cristo, que Ele é o seu Salvador, tem poder para mudar suas circunstâncias, limpar seu passado, mudar seu presente e abençoar o seu futuro. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Coloque-se de pé. E eu quero orar pela sua vida. Eu não acho que você está 38 anos na mesma situação, na dificuldade. Mas de repente pode estar até mais. Porque quem está com dificuldade, pode ser um dia, ela dói do mesmo jeito. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o Senhor Jesus veio ao nosso encontro. Casa da graça, Betesda do Senhor. E o Senhor quer fazer mudança. O Senhor quer transformar situações. Há passos que você vai ter que fazer. Há passos que você vai ter que tomar. Comece mudando o seu coração nessa noite. Comece parando de dar desculpas para você mesmo, para as suas dificuldades. Eu não mereço isso aconteceu na minha vida, foram injustos comigo. Minha esposa foi isso, ou meu marido foi isso, me traiu. Esquece, põe na sua mente, põe no seu coração que Deus tem novos tempos para a sua vida em nome de Jesus. Deixe o sobrenatural com o Senhor. Esteja pronto para ouvir nesta noite o levantar do Senhor. Filho, levanta-se, levanta a sua cabeça. Eu tenho um caminho novo, eu tenho algo novo, tenho destinos novos, tenho um futuro novo, diferente para a sua vida em nome de Jesus. E eu quero orar com todos aqueles que precisam num toque de Deus. Pode vir aqueles que precisam de um toque de Deus, que estão buscando milagres do Senhor, tanto na sua vida, lutas, dificuldades, querem ter algo de novo do Senhor, algo novo que o Senhor precisa dar. Venha para o altar, nós vamos ter um momento de oração aqui para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. É Ele que pode te levantar. É Ele que vai mudar tudo. É Ele que vai te fazer novo. Você crê nisso? Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Põe a mão no seu coração que vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi ministrada essa noite, Senhor. Ó Deus, eu sei que precisamos de milagres, e eu também preciso de milagres na minha vida. Pai, começamos aqui, Senhor, colocando o nosso coração nas tuas mãos. Pai, muitas vezes eu preciso mudar. Preciso mudar minhas atitudes, minha forma de ver as coisas, minha forma de olhar para as situações. Senhor, então muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Quebra, Senhor, a nossa vontade. Quebra a nossa vaidade, nosso orgulho. Transforma nossos sentimentos, nossas emoções. Meu Deus, também, Senhor, ó Deus, muitas vezes estamos botando tantas desculpas, Senhor. E, ó Deus, isso não vem do Senhor. Que possamos olhar para a nossa vida, Senhor.
Às vezes nós posamos as culpas nas outras pessoas, quando na verdade nós somos os culpados. Mas, meu Deus, o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que está sempre ao nosso lado, e a Tua presença está hoje aqui presente, marcada no nosso lado, Senhor. E a Tua palavra diz: simplesmente creia. Olha, é para vocês aqui: se crer, vocês verão a glória de Deus. Se crês, verá a glória de Deus, diz o Senhor nesta noite para a sua vida. Pai, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, Senhor, estabeleça um tempo agora de vitória, de milagres do Senhor, Deus. Pai, a Tua palavra diz nessa noite: levanta a cabeça, filho. Levanta a cabeça. Levanta. Vai adiante, pega a sua cama, pega as suas coisas, vai adiante, siga o caminho, porque o milagre já foi estabelecido nessa noite, glória a Deus. Pai, há caminhos novos, há momentos novos, há Deus, há desafios novos que o Senhor já tem dado para os Teus filhos nessa noite. E, ó Deus, cremos que esses são os verdadeiros milagres que o Senhor tem traçado. Novos caminhos, novas oportunidades, novas esperanças sendo renovadas nessa noite, Pai. Então confiamos no Teu querer, confiamos no Teu agir e no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, põe a Tua mão de poder, Pai. Vai, Deus, abençoando aqueles que têm enfermidades, nos relacionamentos, ó Deus, nas situações financeiras. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a Tua mão de poder, ó Deus, que possamos abrir nossos olhos para ver o sobrenatural, para ver o Senhor adiante da nossa vida, Senhor. E, ó Deus, e com fé agimos, com fé, Senhor, ó Deus, possamos dar passos àqueles que vêm do Senhor, aqueles que transformarão a nossa vida, e assim damos glórias ao Teu nome, pelo que o Senhor já tem feito e estabeleceu nesse momento de fazer. Glória seja ao Teu nome, Senhor, porque essa é a casa da Tua graça, onde aqui o Senhor atende a todas as pessoas, não há privilegiados, porque o Senhor é Pai, e o Senhor está pronto a abençoar a todos nós, Pai. Então, no nome de Jesus, abençoa o Teu povo nesta noite, faz milagres do Senhor, transformações, pois confiamos no Teu agir, e assim agradecemos em nome de Jesus. E você pode dizer amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.